Olá, sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio aqui do nosso À Conversa com Na Hora do Desporto. E hoje o nosso convidado só jogou no Sporting, no Benfica, no Olivais, no Amsac, no Brunhosa, Leões de Porto Salvo e mais recentemente terminou, não vamos dizer que terminou, mas deu uma pausa na sua carreira de futsal no Jardim da Amoreira. Já sabem de quem estou a falar. Ele jogou só com o Ricardinho, a nossa grande estrela do futsal da nossa seleção, João Benedito, Joe, Bebé, Pedro Costa, Arnaldo Pereira e entre outros. Olá, como estás? Tudo bem, João Marçal? Tudo bem. Então, Olá. gostaste desta introdução? Sim, sem dúvida. E Estive tudo bem? muito bem Não me enganei em explicadinho. nada. Não, não, Partilhaste-me um plantel com estes todos. sem dúvida. E com o Ricardinho. Fantástico. Ainda mantens contacto com ele? Sim, sim. Ainda trocamos algumas mensagens via Não foi como ao Fábio hoje. Não. E às vezes falamos por mensagens, já há algum tempo que não falamos, é verdade, mas é uma pessoa que admiro bastante. Ainda no outro dia tive aqui o Ricardo Miranda, do Torriense. Sei? Ele esteve mesmo aqui, na segunda, ou seja, nós estamos a gravar é quinta, portanto, para nós é quinta-feira, ele esteve aqui na terça-feira. E ainda falámos do Ricardinho. Ricardinho, se vires estas entrevistas já sabes, estamos aqui à tua espera, portanto, mas ele está em Itália agora, portanto é um bocado complicado ele Sim. vir aqui. Mas quem sabe online também seria interessante. Deixa só no ar. João, conta-nos aqui quem é que és tu, antes de mais nada, antes de começarmos a falar da tua grande carreira, e aqui também temos que juntar aos títulos de campeão nacional, 2 taças de Portugal, 4 supertaças e 4 títulos de campeão nacional, como há bocado referi. Quem é o João Marçal? O Marcelo é uma pessoa tranquila. Eu sei, eu deixo as pessoas um bocado nervosas ao falar assim tanto delas, não é? Sim. E é uma pessoa que gosta de ajudar todos aqueles que precisam. Amigo do meu amigo, sempre disponível para de alguma forma poder contribuir, principalmente e neste caso para a modalidade que sempre me ajudou a crescer, tanto como jogador, e por isso mesmo é que tive a carreira que tive e dou graças por isso, como é óbvio, e depois também no homem que me consegui tornar. Atualmente também a minha família constituída, crescemos 6 filhos, é uma logística às vezes um bocadinho complicada, mas Os teus sem filhos vão dúvida seguir os teus passos e jogar futsal? Não. não é algo que eu pretenda, mas Mas se eles quiserem, querem jogar futsal. sim, ajudo-os no pouco tempo que tenho disponível, acabo por tentar aqui de alguma forma passar algum tempo com eles, não é fácil. Mas tenho 2 que jogam, outros 2 fazem natação, outro ginástica, e o outro ainda não pode fazer ainda porque ainda é muito pequenino, mas É o mais se novo, sim, é o júnior da família. se algum deles quiser enverdar por isso, como é óbvio, terá do meu total apoio, tal como se escolher outro desporto, quer é que sejam felizes, e que dou o exemplo do meu João Maria, que nunca gostou do futsal e agora está na natação e adora a natação. Aquilo para ele é uma atividade que lhe faz muito bem e que ele vem de lá super feliz. E isso, por isso me mostra bem que não sou daqueles pais que quer que os meus filhos sigam os meus passos e que sejam obrigatoriamente dedicados à modalidade que eu fiquei fã e afeto, não é? Mas cada um há de escolher e seguir o seu caminho, quer é que sejam felizes e saudáveis acima de tudo. Portanto, o João Maria está a treinar para ser o próximo Michael Phelps de Portugal, é isso? Era bom. E vê-lo nos Jogos Olímpicos seria um orgulho enorme. Uma das nossas convidadas da primeira temporada, a Diana Gomes, esteve sentada lá do lado de Michael Phelps. Ela contou aqui, ela contou. Extraordinário. Portanto, já viste, nós temos ligação a tantos jogadores, inclusive nessa cadeira. Posso dizer que esteve só o selecionador nacional de handball, o professor Paulo Jorge Pereira. Sim. Portanto, o Beto Pimparel também, tu deves bem conhecer. Sim, conheço, ainda é do meu tempo de Sporting também. Pronto, portanto vocês depois, na altura, exatamente, foi quando o Beto foi para o Sporting, isto estamos a falar entre 99, 2000 e 2004, 2005. Já vão muitos anos. Exatamente, e depois vais para o outro lado, mas já lá vamos, vais para o outro lado da segunda circular para o Benfica, mas já lá vamos falar disso. Antes de mais, como é que começa aqui o futsal? Porque daquilo que eu estou a ver, tu começas no Brincando na Areia, Júniores Sub-17. Júniores Sub-17, eu era na altura juvenil de primeiro ano, e lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, nunca me irei esquecer. Nós jogávamos na rua, como era normal, e que infelizmente hoje perdeu-se muito isso. Eu ainda joguei na rua. Sim. Eu ainda joguei na rua.
Chegava a casa com os joelhos todos. Sim, nós jogávamos, lembro perfeitamente dos meus amigos na rua, jogávamos numa rua que era inclinada, então Havia tendência para ficavas sempre na baliza. Não, ficavas dividíamos, para ser justo, ok. dividíamos, aquilo era no meio de carros, tinha carros estacionados, então aquilo eram jogos de verdadeira emoção. E todos nós dividíamos, metade jogava para baixo, depois metade trocávamos a meio. Era o intervalo. Era. O pior era quando havia alguma bolada em algum carro e aquilo era, cada um fugia para onde podia. E o dono da bola tinha que pegar na bola. Ou deixava lá. Também é verdade. O pior era se conhecessem a bola e o dono, isso é que era. Sim, mas acabámos por ter ali uma infância muito, muito gira, e foi com esses mesmos amigos que eu fui às captações do Brinca na Areia. Sinceramente, com pouca esperança, porque sabia que eram júniores e eu era ainda muito pequeno. Na altura chamavam-me o Joãozinho, porque eu era realmente muito pequenino, e depois acabei por ser o primeiro a ficar. Fui o primeiro jogador a assinar, lembro perfeitamente, e disseram-me que era pequenino, mas que tinha muita qualidade, e fiquei super feliz, como é óbvio. Foi uma alegria imensa, e depois viemos todos, os meus amigos ficaram todos lá também, e todos os treinos íamos juntos, vinhamos juntos a pé, o que também foi bom também para o meu crescimento e também para a minha juventude ter esta experiência. Pronto, foi um primeiro ano duro, porque lembro-me que joguei pouco, o tamanho acabou por influenciar ali um bocadinho, e lembro-me do dia mais feliz dessa época. Fui o primeiro suplente a entrar, foi uma alegria tremenda. E depois tive uma coisa que foi-me incutida muito por esse treinador, que era o Mr. Ricardo. Foi uma pessoa também muito importante, quer na minha vida como jogador, mas principalmente como homem. Ensinou-me muitas coisas, sempre com os valores corretos, e acho que isso foi fundamental também para aquilo que eu sou hoje, e ele sabe disto, e já lhe disse isto muitas vezes, que é uma pessoa que me marcou bastante. Nesse ano acabei por, como disse, jogar pouco, mas fui o único jogador que não faltou a um único treino durante toda a temporada. Dedicadíssimo. Sim, muito. E nesse ano os Brinca na Areia terminam, o clube encerra. Exato, é o que eu estava a ver agora. Eu não me lembro mesmo desse clube. Sim, não me lembro. Foi um clube que na altura tinha boas equipas. Era de que zona? Era daquela zona de Pumarim. Nós jogávamos okay. no ringue da escola João Vilaré. Foi aí que comecei a dar os meus pontapés como jogador, e depois ele teve o convite para ir para o Atlético Clube de Odivelas, que foi outro clube que já mais conhecido. O grande Acó. Para nós, que eu também conheço, sim, joguei lá. Sim. Não joguei no Acó, joguei no Acó abandonado. Sim. É o que a gente falava ao bocado. Tal e qual. E foi também um clube que me marcou. Esse treinador foi para lá, o Mr. Ricardo, e convidou-nos para seguir com ele, os atletas que estava no Brinca na Areia. Nos Brinca na Areia, que ainda fazíamos parte do escalão dele, que era sub-17, porque a par de mim ficaram outros dois colegas que também eram dessa minha idade, e ficámos ali todos juntos novamente, e os mais velhos acabaram por vir para os júniores do ACO, por isso acabámos por andar sempre ali. Ou seja, o Brinca na Areia acaba, mas vocês vão todos atrás. Sim, foram todos juntos. Lembro-me um que era da minha altura, que era o Carlos, a gente chamava-lhe o Cajó, que andou sempre comigo, o Bruno, que era conhecido pelo Canidia, que ainda hoje falo muitas vezes com ele. Canidia, era porque tinha o cabelo comprido e era também um jogador fantástico. E depois lá está, esses outros amigos que muitas vezes iam connosco também para os treinos, era de facto muito bom, e tive nesse aspecto, fui um felizardo, como eu costumo dizer, por ter essa possibilidade. Tive 3 anos maravilhosos no ACO. Do segundo ano de juvenil já comecei a ir aos júniores. Depois surge ali, na altura, lembro-me perfeitamente, eu e o Johnny, que era um jogador também com muita qualidade, que depois foi meu colega no Sporting e também depois no Sport dos Bolivais, que era o capitão. Tivemos o convite para ir para o Sporting, na altura, para as camadas jovens. Do 99-2000? Não, antes. Tivemos ali uma fase em que surgiu esse convite, mas eu simplesmente disse que não queria. Johnny Pivot, pé esquerdo, muita classe a finalizar. Ele que também depois passou por Odivelas Futsal na altura, pelos bons dias, Sporting, depois acabou por jogar nos Olivais muitos anos.
O por isso Sport me Lisboa Olivais, que é uma grande equipa de futsal. uma muito grande conhecido. equipa, conquistou a Taça de Portugal Sim, sim. também. Acabou por conseguir juntar ali um leque de jogadores muito, muito bons. Vocês ainda Mas, jogaram contra o Correio da Manhã, quando o Correio da Manhã ganhou o campeonato. Pelo ACO, lembro perfeitamente de jogar com jogadores como o Ivo Cristóvão, que era uma das minhas grandes referências, o Castelinho, o Nelito, que acabou por ser meu treinador adjunto no Benfica, jogadores de grande classe. E depois, lá está, foi das melhores coisas que eu fiz na minha carreira. Sinceramente, foi na altura ter optado por não sair do ACO nestas camadas jovens. E digo isto porque estava num sítio onde me sentia bem, era muito bem tratado, tinha dirigentes fantásticos. Tínhamos, por acaso, na altura, dois dirigentes com os mesmos sobrenomes, assim podemos dizer, que era o Sopereira, a gente se chamava Sopereira 1, Sopereira 2. Duas pessoas que também me ajudaram bastante. Foram de facto também muito importantes também na questão dos valores e de como é que as coisas haviam de ser feitas e bem feitas e sem de alguma forma prejudicar os outros. Ainda hoje um deles já faleceu, o outro ainda costumo ver às vezes, e até na minha despedida como jogador fez-me essa surpresa também. De aparecer. Também, sim. Aqui uma pessoa também muito, muito importante e que me ajudou bastante. E depois, lá está, dá-se essa natural subida aos séniores do ACO. Pronto, toda a gente na altura falava no Joãozinho. Tinha a alcunha do Cantona no ACO. Tu eras o Cantona do ACO. Porque Muito bom. na altura tínhamos um equipamento da Umbro em que as golas tu conseguias pô-las viradas para cima e aquilo não caía. O colarinho era muito forte. E então eu usava assim. Era uma das minhas grandes referências no futebol, era o Cantona, pela qualidade que então tinha. Tu não digas que não envergaste pelo futebol e foste pelo futsal, não tinhas pés para o futebol. Nunca joguei futebol. Porque muitos jogadores que aparecem, por exemplo, o Ricardo, lembro-me agora que foi mais recente, ele disse: ainda tentei ir ao futebol 2 anos, mas não, o futsal aqui é. Nunca experimentei futebol. Joguei uma vez, talvez aos meus 16 anos, mas na brincadeira, numa visita de estudo. Mas até joguei como central para a brincadeira e a bola vinha e eu dava um pontapé para a frente só, mais nada, só mesmo para a palhaçada. Já lá estavam os pezinhos para o futsal. E pronto, e comecei, joguei nesse ano, já o meu último ano de júnior, faço por completo na equipa de séniores do ACO, com alguns jogos decisivos pela equipa dos júniores quando era necessário. Foi assim que tinha ficado apalavrado entre os treinadores. E ias mudando. Sim, mas eu gostava imenso da minha equipa de júniores, porque foram aqueles que estiveram sempre comigo. Sim, eram uma referência para mim. Mas depois aí também surge outro treinador muito importante na minha carreira, que apostou em mim, gostava imenso de mim, e ainda hoje não falo com ele regularmente, mas é uma pessoa que às vezes ainda vou sabendo algumas coisas dele. Também por falha minha, às vezes por disponibilidade de tempo, não ir ter com ele, conversar um pouco, que foi o Mr. Moura, dos séniores do ACO, uma pessoa também espetacular, incrível, que me ajudou bastante, que acreditou muito em mim e que também fez parte da minha carreira e também daquilo que eu sou hoje, quer como jogador, quer como homem. Depois dá-se essa inevitável saída do ACO, com muita pena minha, porque estava perto de casa, dava para ir a pé, não tinha grandes preocupações. E vais para Lisboa. E vou. Na altura lembro perfeitamente que tinha proposta do Correio da Manhã, na altura. E Correio da Manhã... Há bocado falava o Correio da Manhã, tinha acabado de ser campeão nesses anos, se não me engano, foi campeão nesses 2 anos, até confirmar. Sim, 95, 96. Depois houve ali um ano em que não foram, foi o Miramar também. O Miramar ganhou, equipa, exatamente, sim. Que ganhou 2 anos, e depois foi 97, 98. Sim, e eu na altura tinha essa possibilidade, só que o Correio da Manhã normalmente treinava e jogava na Costa da Caparica. Eu tinha 19 anos, comecei a pensar aqui um bocadinho na minha vida e achei que não seria a escolha mais acertada. Depois tinha a possibilidade do Atlético Clube Portugal, que na altura também tinha uma grande equipa, e o Alípio estava lá, e que queriam que eu fosse para lá. Mas também tinha a questão da deslocação, de ter de ir com alguém, estar sempre dependente. E na altura surgiu também o Sporting. Destas 3, o Sporting era monetariamente a proposta mais baixa. Acabei por aceitar ir para o Sporting, onde
onde sabia que dependia só de mim. Apanhava a caminhoneta aqui em Odivelas, ia até ao Campo Grande, saía no Campo Grande e ia a pé para o pavilhão, não tinha aqui qualquer preocupação. Na altura ainda já era o 36 ou não? Havia o 36, havia o 7. Era o 7 que terminava aqui. O 7 para quem terminava aqui ao pé da aqui, minha casa. exatamente. Sim, tal e qual. Era só apanhar o 7 ou ia na rodoviária, conforme aquele que aparecesse mais. É o mais depressa. Sim, Agora sim, às vezes fico 5 ou 6 minutos ou mais até à espera do 36 e depois passa meia hora, não dá, tenho que ir de autocarro até o metro. Eu normalmente só uso metro, por isso não uso autocarro agora por acaso. Eu só uso mesmo quando é muito preciso. Quando vou, por exemplo, para o meio de Lisboa e dá-me jeito porque o 36 sai lá mesmo, eu apanho o 36, exatamente. Mas acabei por optar pelo Sporting e tive a felicidade de ter um colega de equipa que acabou por também me ajudar bastante e acabou por ser também, ainda hoje é um dos meus grandes amigos e que também posso partilhar isto. É uma pessoa que vivemos muita coisa, que foi o João Benedito, ele que também morava aqui na Codivel, e então guarda-redes histórico do Sporting. sim. Acabávamos sempre por ir juntos. Ele dava-me boleia, umas vezes de carro, outras vezes de moto. Eu de moto tinha assim um bocado de medo. Ela andava de moto? Sim. Mas normalmente era sempre carro. Ainda me lembro o Polo 16 válvulas. O Polo era o 27-25 JH a subir a calçada de Carris. Era. Passámos ali boas vivências, boas histórias. Sem dúvida foi uma pessoa também que foi bastante importante e que me ajudou bastante nessa questão. E depois, lá está, dá-se aí esses primeiros anos de Sporting em que tu ganhas um campeonato nacional. Sim. 2003-2004. Sim, acaba por depois também, na altura, em 2001, se eu não me falha a memória, dá-se a primeira internacionalização pela Seleção A. Aí estava bem, era um jogador que ajudava bastante a equipa de Sporting, jogava com muita regularidade, estava ali numa fase muito boa e chamou-me, na altura, o Mr. Orlando Duarte para a seleção, e logo o primeiro jogo contra a Espanha, que era só a Espanha, só a Espanha. Nessa altura era dificílimo jogar contra a Espanha. Lembro que fomos jogar lá, perdemos um jogo e empatámos outro. Acabou por correr bem, apesar de que a Espanha, sem dúvida, na altura era uma equipa fortíssima, com jogadores de grande qualidade, e tive 5 anos muito bons em Alvalade, ainda no estádio velhinho. Que tenho muitas saudades na nave. Na nave. É dos sítios, e digo isto a toda a gente. É o sítio que eu tenho. E tu estiveste no primeiro derby de futsal da história. Sim, da história do empate 3-3, certo? Sim, em dezembro de 2021. Exatamente. Foi na altura, sim, foi na nave. Na altura na nave de Alvalade, sim. 3-3, resultado final. Eu fui expulso nesse jogo, no lance com o Monteiro. Às vezes, ainda há pouco tempo, fomos homenageados no Sporting. Mas não te deram cartão vermelho desta vez? Não, desta vez não. E falávamos nesse lance, de facto, uma altura onde, como é óbvio, era derby, o primeiro derby, todos queriam ganhar. Tu ainda lembras-te como é que era o ambiente? Ainda te lembras do ambiente? Incrível. Era isso que eu estava a dizer. É o sítio que eu tenho mais saudades de jogar. É na nave de Alvalade, porque... Então depois foi desmantelada por causa do metro, não foi? Não, à altura o estádio veio todo. Sim, exato. Depois até fizeram um metro porque a nave era virada. Eu lembro-me, não me lembro porque não sou desse tempo, mas lembro-me de ver... A nave estava ali mesmo, perto da entrada do Magriço. O mítico... Sim, já sei. Sim, conheço aquela zona. Sim. E acabou por desaparecer. Nós andámos na altura depois também a jogar em Alouras. Andávamos ali um bocadinho com a casa às costas. Mas jogaram inclusive aqui no Multis de Odivelas, mas tu já não. Já não sou desse mas tempo. Mas aqui no Multis de Odivelas também. Eu ainda apanhei a fase de Louros, era diferente. Os derbys jogados em Louros tinham mais gente, mas o ambiente era diferente do na nave. Jogar na nave tinha era a vossa casa. Tinha aquele sabor especial. E era um sentimento incrível quando nós entrávamos e víamos aquele pavilhão, que até não levava muita gente, mas pela forma como estava as coisas feitas em termos da disposição das bancadas, era incrível. E tenho imensas saudades de jogar lá. Treinávamos lá. E também estiveste no UEFA Futsal Cup na altura. Na altura sim, mas essa jogámos a fase preliminar no Casal Vestoso, onde jogava o Olivais,
e depois aconteceu na Mel Arena, agora é Na Altice Arena. Sim, Altice Arena, na altura era Agora é Mel Arena outra vez. Pavilhão já. Atlântico. Na Pavilhão altura era Atlântico. Pavilhão Atlântico. Exato, tinha acabado de ser inaugurado. Sim, Exato, foi na acabámos Expo por 98, portanto foi pouco tempo depois. acabámos por perder, mas também frente a uma equipa também com... Não foi nesse ano, foram à final. Não, Final, foi com na Playas. foi à final com o Sim. o grande Playas do futsal, Sim. que hoje em dia já não existe. Não, já não Hoje existe. em dia ganhou 2 ou 3 vezes a UEFA Futsal Cup na altura. Não tenho a certeza, Mas sei que ganhou pelo menos sim, duas, eu sim, sei. Sim. Ganhou e confirmo já que eu tenho isto aqui aberto, exato, ganhou as 2 primeiras edições. Tinha uma equipe Exato, incrível. sim, tinha... sim. Isto estamos a falar 2001, 2002, 2002, 2003. Sim. Que é, é conhecido o Castelão. Castelhão, Exatamente. sim. Inclusive, Bisontes Castelão. o Benedito chegou a jogar nessa equipa ainda. Eles ganharam as 2 sim. primeiras edições. Mas ele nessa altura estava connosco. Nós acabámos por perder na final frente ao Playas. Tinha uma equipa incrível com o Vander Carioca, com o Javi Rodrigues, com o Cupim. Tinha uma equipa de outro mundo e que tentámos, e de acordo com as nossas possibilidades, nós não éramos profissionais, vivemos uma semana incrível dentro de entre hotel, treinos, uma realidade completamente diferente para nós, mas acho que acabámos por fazer uma boa prestação. Tivemos um pavilhão cheio de sportinguistas a apoiar-nos, o que foi também um facto muito, muito positivo. E só isso mostra bem também daquilo que nós fizemos pelo Sporting, e ainda hoje somos muitas vezes reconhecidos por isso. Acabámos por também ajudar aqui um bocadinho neste percurso que foi o crescimento do futsal em Portugal. Exato. E agora vamos aqui, portanto, dá-se a saída depois do Sporting 2005-2006 para o Olivais. Sim. Portanto, se nunca saíste da zona de Lisboa até ir-te a Brunhosa, por Salvo, mais lá para a frente. Sim. Tu vais para o Olivais, como é que surge a proposta do Olivais? Ou seja, tu tinhas estado muitos anos no Sporting, estamos lá 5, 6 anos no Sporting, e depois Olivais. Eu na altura estudava, acabei por terminar o meu curso no ano do Olivais. No meu último ano de Sporting as coisas não tinham corrido muito bem, e na altura a proposta que me foi feita para renovar era praticamente ou igual à proposta que o Olivais me fez, e eu pensei aqui um bocadinho na minha vida, naquilo que queria, e achei que seria mais importante terminar o meu curso, ter mais tempo para dedicar para terminar o meu curso, e acabei por aceitar a proposta do Olivais, e encontrei pessoas incríveis, seres humanos de outro mundo, que normalmente no desporto é difícil de encontrar. É assim um bocadinho esquisito dizer isto, mas é verdade. Pessoas extraordinárias, um presidente que era uma pessoa que só não fazia tudo por ti e não te ajudava se não conseguisse mesmo, e foi uma pessoa também muito importante, e que também me ajudou depois nesse regresso mais para a frente nos Olivais, mesmo em questão laboral. Lá está, fazia tudo o que podia para ajudar os jogadores, e foi essa mesma pessoa que também na altura me fez voltar para o Olivais, e o grupo de pessoas, a parte técnica, a parte da direção, sim, a parte da direção foram pessoas que ajudaram bastante nesse percurso, quer académico, quer também depois em termos de trabalho. No futsal, nesse ano foi um ano fantástico para o Olivais. Chegaram às meias finais, estou aqui a ver. Chegaram às meias finais, perderam 2-1 apenas com o Sporting. Terceiro jogo, prolongamento, porque é a melhor 3, ainda é. Com um golo de canto já no prolongamento. Desculpa, só a final é que é a melhor de 5 ainda. Na altura, sim. Na altura era a melhor 3 a final aqui, mas agora atualmente é a melhor de 5 é que sim, é a final. Agora sim, lá na altura nós acabámos por ganhar ao Sporting no segundo jogo. Depois no terceiro jogo perdemos no prolongamento, eu lembro perfeitamente, com um autogol, o Gonçalo, que estava na altura ainda no Sporting, morrer na praia, sim, mandou ali um bico, e acabou por o Piranha não conseguir tirar ali o desvio que tinha acontecido do nosso colega. Mas foi um ano tremendo, e que deixámos uma boa imagem. Tínhamos uma boa equipa também, tínhamos o Drula, que passou no Sporting e no Benfica, um jogador com uma qualidade incrível, entre outros, que acabaram. Vitinha, que também tinha estado também na altura, também era uma pessoa também muito importante, e que nos ajudou ali também muito
na altura. E agora dá-se a tua ida para o Benfica. Portanto, tu, esse sorrisinho, tu tiveste muitos anos, por isso é que há bocado dizias, estiveste há muito tempo no Sporting, foste para o Olivais, foi ali um ano no Olivais e depois proposta do Benfica. Sim. Como é que, ou seja, pensaste duas vezes, hesitaste ou disseste, não, vou, ponto. Eu tinha concluído, ou melhor, eu estava na fase de terminar ali a minha licenciatura. Acabei depois por a terminar, não com uma nota estupenda, mas com uma nota até razoável, e digo isto normalmente aos atletas que treino, tanto aos mais novos como aos mais velhos, a importância que tem deles não se descurarem com a parte académica, e dou-lhes a perceber de que é possível conciliarem a parte académica com a parte desportiva, e é importante que eles... E tu bem o fizeste. Sim, tanto eu como muitos outros jogadores de futsal. Sim, claro. Nós temos N exemplos de jogadores que conseguiram conciliar a parte do profissionalismo com a parte académica, e temos N exemplos, e estão agora claro. ao serviço da seleção como treinadores. O caso do Bebé, o caso do Pedro Cari, o próprio João Benedito na altura tirou o seu curso e conseguiu também estar a nível profissional também num clube, entre outros. Falava há bocado do Gonçalo. O Gonçalo também conseguiu conciliar a parte de académica com a desportiva. Isto mostra bem que é possível. É uma questão de saberem organizar, de saberem que há tempo para tudo, para fazer as coisas no tempo certo, e que se consigam organizar, porque realmente, se o fizerem, é possível. Mas, falando um bocadinho nessa situação... Como é que está a ida para o Benfica, aqui em 2006, 2007? Surge o convite do Benfica. Na altura nós fizemos essa época fantástica. Exato, chegada às meias finais eu, do campeonato. o Estrela e o Johnny recebemos esse convite para ir para o Benfica. Eu falei do Johnny no Sporting, mas também ainda foi meu colega no Benfica. O Johnny era um finalizador nato. O Estrela era um jogador irreverente, a ir para cima, fintas incríveis. E nós vamos os três para o Benfica. Aqui dá-se uma situação que eu, na altura, surge novamente a possibilidade de poder regressar ao Sporting. Aí sim, fiquei... Ou seja, tu tiveste a possibilidade também de regressar ao Sporting nesse ano? Sim, houve essa possibilidade, e acabei por optar por ir para o Benfica, e digo isto a toda a gente e sem qualquer receio. Acabei por ir face à questão monetária. Ainda era uma diferença considerável. Na altura o Benfica pagava bem melhor com aliás, o Sporting. Vocês apanharam, foram os 3 anos que tiveste, foi o tricampeonato do Benfica. Foi o primeiro tricampeão nacional. Sim. Foi o Benfica. Tínhamos também uma equipa. Sim, o Ricardinho, foi quando o Ricardinho começou também. E tínhamos uma coisa que me também fez muito ir para a equipa do Benfica. Era muitos jogadores portugueses. Havia poucos jogadores estrangeiros, já no novo pavilhão da Luz. São dois, exato. Sim, ali ao redor do estádio da Luz. Sim, nós normalmente ainda cheirava a fresco. Sim, completamente. Nós treinávamos e jogávamos nos dois, trabalhávamos quer num quer no outro. É como hoje, é igual. Há os jogos que o Braga e Sporting vão para o principal, e os outros são no 2. Disponibilidade de pavilhão também, porque é muita gente, é muita modalidade, é muitos escalões, e às vezes é complicado. E aí, desculpa, ainda bem, porque assim o Benfica permite ter 2 pavilhões em simultâneo. Sim. Isso é muito bom. Sim, e mesmo tendo 2 não chegam. Exato, sim. Face à quantidade de modalidades e de escalões que tem. Aliás, este ano estão todas as modalidades do Benfica a jogar competições europeias: o handball, o basquete, o hóquei, o vôlei. Portanto, estão as 4, e o futsal. Não, futsal não. O futsal este ano não foi o Braga. Portanto, estão as 4 principais, à exceção do futsal, que ficaram na semifinal o ano passado, perderam com o Braga. Estão as 4 para jogar a Liga dos Campeões e o handball, Liga Europeia de handball. Sim, e acaba por ser escasso 2, mas pronto. Mas como estava a dizer, acabei por optar pelo Benfica por essa mesma razão. Pronto, foram 3 anos em que conquistámos o tricampeonato. Foram 3 anos onde não foram fáceis para mim. Não foram fáceis porque não joguei com muita regularidade. Joguei a espaços, não com muita regularidade, como eu disse. Acabei por não conseguir jogar tanto tempo como queria, e as coisas não correram da forma que eu pretendia.
De qualquer das formas, e tal como eu disse no início deste podcast, nunca perdi e mantive sempre os meus valores. Treinei sempre da mesma Com a forma, mesma dedicação. sim, para que nunca me pudessem apontar o dedo. E foi isso que aconteceu. No dia em que me foi comunicado que não iria continuar no Benfica, eu já estava a contar que isso acontecesse. Estamos a falar no quarto ano, No terceiro ano. ou seja, no final do terceiro ano? No terceiro ano, sim. 2008, 2009. Que é quando, na época seguinte, é quando se dá a conquista do Benfica da UEFA Futsal. Futsal Cup, Sim, exatamente. eu já não estou nesse ano, eu saí nessa época. Aliás, desculpa João, vocês no teu primeiro ano Benfica ganham tudo. Sim. Taça Portugal Super e campeonato. taça, E sim, Supertaça, exatamente. Tudo, sim. Foram 3 anos recheados de Do títulos. futsal, exatamente. Sim, em que foi também o afirmar, porque o Benfica tinha começado há pouco tempo o futsal, se não me engano, não foi há muito. 2001. Exato, sim. portanto, exato, foi relativamente há pouco tempo tinha começado a secção de futsal, foi o afirmar de Benfica nas competições nacionais. Sim, referir, nós na altura não falámos nisso, mas também não tem assim grande relevo, mas só essa pequena nota. O Benfica surge logo na primeira divisão, porquê? Porque nunca tinha tido futsal Foi havia uma equipa que era o Olímpico na altura, que cedeu os direitos ao Sport Lisboa e Benfica e pôde ocupar a vaga. Tal e qual. É assim que se processa. Depois, como eu disse, ingressei no Benfica, dá-se essa saída e na altura, quando vieram falar comigo, lembro-me, na altura o nosso treinador era o André Lima, e também o dirigente vieram falar comigo, eu já estava a contar, já estava preparado para, e também sinceramente era algo que eu também já pretendia sair, porque não me sentia útil, o nosso contrato estava a acabar, tínhamos tido ali uma fase em que houve ali uma mudança na forma do futsal, o futsal passou a ser também parte integrante do Benfica mesmo. Neste caso, quem nos pagava era diretamente o Benfica. Tivemos ali uma fase da segunda época para a terceira, em que nós tivemos momentaneamente ali algumas semanas sem contrato. Okay. Com esta mudança. E por incrível, e já sabes como é que isto é, não é? Tudo se sabe. Sim. Só que uma pequena curiosidade, eu conto isto a algumas pessoas, que é no primeiro dia que fomos aos testes no Seixal, eu recebo um telefonema por parte do Sporting, que sabiam que estávamos sem contrato e se haveria alguma possibilidade ou se eu estaria interessado em regressar. Como é óbvio, eu disse que não, porque não era algo que achasse que fosse correto fazê-lo. Foi um convite apetecível, ainda mais não era muito útil e achei que poderia ter mais possibilidades de jogar no Sporting do que propriamente no Benfica. Ainda pensei, mas como é óbvio não iria fazê-lo e não me sentiria bem comigo próprio se o fizesse, e acabou por segurar essa possibilidade. Quando sai do Benfica já não há esse convite do Sporting. E vais para o Olivais, voltas para o Olivais. Tiveste muitos anos no Olivais, desde 2009, 2010 até 2015, 2016. Há relativamente 8, 9 anos. Foi a última vez que lá estiveste. Sim, e acabo por regressar a uma casa que eu conhecia, com pessoas que eu sei que iria ser bem tratado. Uma curiosidade, para quem não acompanha tanto, o Olivais nunca mudou de equipa técnica, nunca mudou de dirigentes. Nunca. Até aos dias de hoje? Acabou. Já o Olivais acabou no ano que eu saio para o AMSAC. Bem parecia, agora estava a achar... Termina o Olivais com alguma falta de apoio por parte da Câmara, da Junta, um clube que já tinha a visibilidade que tinha. E ganhou uma taça de Portugal em 2003, acho eu, se eu não me engano. 2003, 2004, exatamente. Sim, foi em 2004. Um clube que merecia aqui mais apoios. E tínhamos apenas ali uma pessoa, e há bocado já tinha referido, que era o Dr. Serralha, que era o presidente, uma pessoa, um ser humano incrível, e que ainda hoje falo muitas vezes com ele. Uma pessoa com um coração enorme e que ajudou sempre toda a gente que esteve no Olivais. Acabou por não conseguir as ajudas que necessitava e terminou na altura esse projeto do Olivais, e foi muito sincero connosco, a tempo e horas avisou-nos, porque o Olivais tinha uma particularidade diferente de todos os outros clubes. O Olivais só entrava nas competições todos os anos
quando tinha reunidas as condições financeiras Para tal para acontecesse. que todas as transferências, neste caso ao dia 1, estivessem prontas no banco para sair para os jogadores. E não houve, ou melhor, em todas as épocas que eu tive de Olivais, só houve um dia, um mês, e atrasou um dia por causa de uma mudança de hora feriado ou uma coisa qualquer. Sim. E a preocupação do diretor em ligar-nos a pedir desculpa porque tinha atrasado um dia. Isto é... Aí é bem. Isso sim, isso é de valor. Isso é de Isto valor. É de valor, sim senhora. impensável. Hoje em dia, Esquece. 2, 3 dias já recebeste. Não, estou a esperar que acabe de cair. É, mas é que É mesmo verdade, assim, é verdade. É verdade, é verdade. E eu achei aquilo incrível e nunca desfalharam com nada. Nunca falaram com nada e aquilo acabava por ser uma verdadeira família. Os jogadores permaneciam lá muitos e bons anos e eu acabei por lá estar, sentia-me bem. Poderia ter sido para outros lados, não saí porque estava bem. Conseguia conciliar a minha parte de trabalho, que também foi o Dr. Serralha que me ajudou, não só a mim, mas a muitos jogadores, conseguia na altura colocar em empresas a trabalhar. E depois, lá está, conseguimos fazer até campeonatos muito engraçados, mas que houve ali uma outra época que ficámos um pouco aquém do plantel que tínhamos e daquilo que poderíamos ter feito. Temos de ter essa noção, eu próprio tenho essa noção, que poderíamos ter feito um pouco mais e deveríamos tê-lo feito também pelo nome do Olivais e por tudo aquilo que nos possibilitavam e as condições que nos davam. João, tu depois vais para o Almessac, Brunhosa, Leões de Porto Salvo, voltas ao Brunhosa e terminas aqui no teu clube agora atual, Sim. o Jardim da Amoreira, que é aqui na Ramada. Mas antes de irmos a essa parte e de fazermos aquilo que a gente falou no início, Sim. tu em 2003, quando representaste a seleção, estiveste no Europeu. Certo. Qual é que é a sensação de representar? Ainda aqui anteontem, às datas das nossas gravações, tivemos aqui a camisola de campeão do mundo e europeu de 2021 e 2022, aqui com o Ricardo Miranda, quando ele se estreou na nossa seleção. Jogo amigável contra a Bélgica. Ele ficou com a camisola, então trouxe a camisola e o orgulho só de olhar para aquela camisola com a estrela. Qual é que é a sensação de estar num europeu? Porque é a primeira vez aqui que tenho uma pessoa que esteve num campeonato da Europa pela nossa seleção de futsal, se eu não estou em erro, exatamente. Como é que é representar Portugal e ouvir o hino no Euro 2003? Estamos a falar muitos anos, já lá vão mais de 20 anos. Sim, mas qual é que é essa? 21, aliás. Lembro perfeitamente. Foi arrepiante. E quando saiu a convocatória, como é óbvio, fiquei super Estavas à espera? Sinceramente estava. Na altura eu jogava com muita regularidade, era um jogador importante no Sporting, era chamado assiduamente às convocatórias do Mr. Orlando e estava efetivamente à espera, estava efetivamente à espera de ser convocado, e foi uma alegria tremenda. E quando estar convocado para esse primeiro jogo, estar ali perfilado a ouvir o hino, foi uma coisa arrepiante e emocionante, porque pensava muitas vezes, e ainda hoje, e neste caso particular agora que estás a falar nessa situação, 34 internacionalizações e 8 golos. Sim, pensava na felicidade que eu tive, na oportunidade que tive, que muitos quereriam lá estar. Na altura não era tanto o número de jogadores como é hoje, mas o facto de uma pessoa conseguir chegar àquele patamar era de facto saber e olhar para trás desde os brinca na areia e perceber que tinha feito as coisas corretamente, que tinha feito as escolhas certas e que tinha aprendido muita coisa e que tinha de agradecer também a muita gente para estar ali. Não só a mim, pelo meu trabalho, pela minha dedicação, mas também pelas pessoas que me acompanharam e que me fizeram ver também muita coisa da forma correta, sem dúvida alguma. E lembro-me, fiquei no quarto com o Zezito, que é um dos meus grandes amigos do futsal. Hoje em dia não privamos tanto, mas é uma pessoa que eu sei que está lá sempre para mim, e que é uma pessoa também muito especial, quer como amigo, quer como colega. Foi um estágio muito bem passado, com muita história engraçadas. Queres contar alguma? Sei lá, havia tantas partidas, tanta coisa engraçada que nós fazíamos, desde colegas distraídos a despejar coisa de sal inteiro para dentro da sopa, desde malta distraída com os sapatos de fora e meter para lá líquidos para dentro, e depois
era uma panóplia grande de atrocidades que conseguíamos Muito bom. fazer ali a colegas de equipa, mas que era coisas às vezes muito parvas, que às vezes poderíamos evitar, mas ao mesmo tempo era na Estavam lá todos brincadeira juntos. e para criar ali espírito de grupo, mas eram coisas assim às vezes muito, muito engraçadas e que marcaram, não é? Uma carreira Claro. imensa. Como eu costumo dizer, a carreira de cada jogador dava para fazer um livro. E com histórias muito, muito engraçadas. E poderia ficar aqui, acho que se calhar das que eu me lembro, talvez aí uma semana a contar histórias. E agora vamos à partida. Falar em brincadeiras. Sim, Vamos ver sim. se nos atende o Fábio. Vamos embora. Fábio Lourenço, ligas tu, ligo eu. Se fores tu, se calhar ele não sabe tu estás cá. Agora, se for eu, ele vai ficar um bocadinho, deve estar no podcast. Então vamos lá ver. Deixa lá, olha, primeiro temos que combinar o que é que lhe vais dizer. Vou dizer se ele está disponível para uma entrevista. Não, e depois, ok, é isso mesmo. Querem convidá-lo para uma entrevista. Vamos lá ver. Vamos voltar aqui com as nossas brincadeiras. Tens que Sim. meter em voz alta e aqui ao pé, que é para a gente poder ouvir lá em casa. Aqui. Não tens de ser tu. Sim? Estás bom, amigo? Está tudo. Tudo bem? Olha, era só para saber se estavas disponível aí para fazer uma entrevista para um podcast. Quando? Agora. Já? Agora mesmo. Tenho aqui uma pessoa para falar contigo. Ganda Fábio, estás-te a rir? Oh, estás fixe? Então, está tudo bem contigo? Foi o teu podcast. Ah, foi, está aqui ao meu lado, literalmente à minha frente. E em direto. E em direto. Em direto, muito bem. Olha, Muito bem. É aquele telefonema surpresa. ei, estás a ver, e assim, como eu estava a falar a ti, depois lembra-me, olha, vamos pegar uma partida ao Fábio. Mas desta vez ninguém partiu a perna, ouviste? Exatamente, tal e qual como da última Porque vez. aqui o Fábio, quando cá veio, ligou para a mãe a dizer que partiu a perna. Ei pá, Tal e qual. coitadinho. É um gosto ver o João Marçal, essa referência internacional e nacional do futsal português, presidente de um clube ou diretor de um clube em Odivelas, a estar num podcast de um grande amigo meu que também tem um projeto magnífico do desporto e que está a fazer trabalho e está a fazer o seu percurso e está a crescer. Olha, Parabéns aos dois. então estou à espera que me respondas, agora sou eu que te digo, estou à espera que me respondas àquela mensagem que eu te mandei há uma semana. Vou tentar responder, está bem? Tá Um abraço, bem, um amigo. abraço. Tchau, Fábio, um grande Tchau, abraço. abraço. Tchau. Mas pronto, como eu estava a dizer, foi de facto aqui umas passagens muito engraçadas. E dessa saída do Olivais, como disseste, fui para o Exatamente, Almessac para a vamos agora. segunda, Exato. porque era mais perto da minha casa. Na altura Tu também nunca saíste de Portugal? Alguma Não. vez tiveste um convite, ou seja, para ir jogar para fora? houve uma abordagem para uma equipa da Geórgia e uma possibilidade na altura para, neste caso, para o Qatar. Ao Qatar. Sim, mas acabou por sair gorada. Essa da Geórgia foi mais efetiva, mas vou-te ser sincero, na altura fui ver mais ou menos onde é que ficava e A Geórgia é o clube. a Geórgia é o clube, mas era muito longe, não era também uma proposta que tu pudesse dizer logo que sim. Às vezes há aquelas propostas que tu É recusáveis. percebes que são irrecusáveis, como está a acontecer agora, ainda bem. A questão do futsal também já na Arábia, que está a ser uma loucura com Aliás, treinadores. temos o Pani Varela e Sim. o Quintona no Al Nassr. Sim, Quinto Ferreira. e tens outros jogadores, como o Bruno Pinto que está no Al-Alul, Sim, sim. que é treinado pelo Mário Rui, antigo Exatamente, do jogador- treinador do Benfica, que Exatamente. estão a fazer também um bom campeonato. Sim, O Bruno sim, sim. Pinto tem Neste momento, estado como é que muito está bem. o campeonato, sabes? Eu não sei em Deixa-me que cá ver. moldes funciona o campeonato. De qualquer das formas, sei que os portugueses têm estado em bom plano, principalmente o Bruno Pinto tem estado muito bem. Entretanto, essa situação não se deu também. Eu também não quis aceitar. Estava também numa altura da minha vida de também já familiar, também mais estabilizada, e achei que também não era a altura ideal. Pronto, deu-se essa situação do Amsac porque era mais são perto de dois casa. grupos. São grupos Pois. divididos, são 20 equipas divididas em dois grupos 10 de 10. grupos, 10 jogam entre elas e provavelmente depois passam umas quantas para o playoff. Portanto, passam Provavelmente. 8. Pois, Passam é 8. isso. Exato. Está no grupo 1 o Al-Ula, o Al-Qadisiyah, o Al-Nassr, Assim, o Al-Sarwat, e depois no grupo 2 está o Munief, Al-Siri, Fade, Al-Riyad. ok. Portanto, Ok. são os 4 que neste momento Sim. estão para passar à próxima fase. E então, depois desses poucos meses que tive na AMSAC, acabei por também ser treinado por outro treinador que
tinha andado na escola comigo, era da mesma escola que eu tinha andado, muito Foi jovem. colega ou era uma outra professora na altura? Não, na altura era meu colega, Era ele teu era colega. mais novo que eu até, inclusive. Tratava-lo por mister ou por tu? Mister, Sempre. sim. Sempre tive esse respeito, mesmo os mais novos, e aconteceu agora também, lá está, como eu ia dizer a seguir, falar aqui de treinadores, houve e quase todos eles me marcaram de uma forma ou de outra, não o falei, mas também no Olivais, o Alves, que ainda hoje também me ajuda no meu clube, Jardim da Amoreira, que é uma pessoa incrível e que foi o treinador do Olivais durante todos os anos que existiu o Olivais. Isto mostra bem da qualidade e da confiança que também era depositada nele, e é um treinador também de referência do futsal nacional. Luís Alves. Sim. E também me Luís Alves, ajudou, sim, também me ajudou muito. É de facto uma pessoa também muito, muito importante, muito engraçada, que eu via no campo. Não era o mesmo Alves que muitas vezes estava cá fora, uma pessoa completamente Super diferente. diferente. Completamente, uma pessoa impecável, que super calma nos jogos, vivia aquilo um pouco fervorosamente, mas é uma pessoa com que se pode contar e que é um amigo também, que está sempre pronto para ajudar. E agora vou-te fazer uma pergunta, antes de terminarmos aqui a falar um bocado de Leões por Sal, Brunhosa e Jardim da Amoreira, porque estamos mesmo a terminar a entrevista, passou a correr. Sim, passa Passa sempre sempre a correr. Se hoje em dia o Olivais voltasse e te convidassem, tu se deixavas o Jardim da Amoreira, aliás, só tens duas hipóteses, ou seja, voltava o Olivais voltava, tinhas duas hipóteses, que era deixar o Jardim da Amoreira para ser presidente do Olivais ou deixar o Jardim da Amoreira para ser treinador do Olivais. Aceitarias alguma destas ou continuarias no Jardim da Amoreira? Só se fosse para voltar a jogar. Só voltavas para o Olivais para jogar? Só. Ok. Aí voltava. A minha mulher matava-me, mas pronto. Tu já não jogas. Já não. Tu acabaste aqui há 2 anos. Sim, mas na Jardim da no Amoreira. Amoreira, que foi o clube que eu criei com alguns pais que ainda hoje falo com atenção, eles. há aqui uma curiosidade. Queres contar tu? Vou-te dar essa curiosidade do nosso grande Vasco. Do Vasco? Sim, o Vasco O Félix. nosso Vasco foi treinado por este senhor que está aqui à minha frente. Sim, o Vasco Félix foi meu jogador desde muito pequeno. E aqui o que é que tens a dizer sobre ele? Ele não nos ouve. Não nos ouve? Não. O que é que tens aqui a dizer? O que é que tens a dizer? Não. Ele era um jogador com futuro promissor ou O não? Vasquinho, um jogador com uma capacidade incrível, tecnicamente muito evoluído. O único senão, e foi sempre esse o grande problema do Vasco, foi que tinha muito medo do contacto. Fisicamente tinha Sinceramente, medo do confronto, mas tecnicamente muito, muito bom, no 1 contra 1 também muito forte, e depois em termos de finalização, remate, pé direito também com muita qualidade, sempre muito direcionado à baliza. Um futuro muito promissor que se perdeu, portanto. Sim, acabou era o único handicap que tinha, era mesmo essa questão, fugia ali muito ao choque e tinha alguns problemas com essa mesma situação. De resto, também um ser humano também com muito educado e sempre respeitador. De facto, são essas as grandes notas aqui do Vasquinho, como eu costumo dizer. Só podemos dar um verdinho. Sim, sem dúvida. Aqui para o Vasco, que é um cheque. Sim. Portanto, tu agora portanto, 2016, 2017 e 18, 19 vais para a Brunhosa. Sim. E antes tens uma passagem ali pelo Leões de Porto Salvo. Sim. Como é que se dá? Ou seja, tu sais do Almessac, ou seja, é na mesma temporada, ou seja, a meio da época vais para a Brunhosa? Em janeiro. É exatamente da época, em janeiro. Brunhosa estava a passar por uma fase muito complicada no campeonato. Na primeira ou na segunda? Na primeira. Na primeira. Tinham chegado alguns brasileiros que não tinham a qualidade que pretendiam, acabaram por ir embora e tinham poucos jogadores. Na altura recebo um telefonema do Tuquinha, que era um jogador brasileiro que jogou comigo no Olivais, muito engraçado, ainda hoje joga no Boa Esperança. Acabou por me ligar, perguntar da possibilidade de ir para a Brunhosa, e eu na altura não estava sequer a contar com isso. Eram, parece que não, 120 km para lá, mais 120 para vir, 240 num dia. Pronto, acabei por aceitar, e ainda bem que aceitei. Mas ias e vinhas no mesmo dia? Sim, eu dava aulas até às 7, saía para chegar ao treino lá às 8h30. Chegavas a casa estafado. Treinávamos normalmente, havia essa particularidade na Brunhosa, como tínhamos alguns jogadores, na altura tinha 2 jogadores de Lisboa, tinha o Bruno Pinto, falei nele há pouco, um jogador com uma qualidade tremenda, era um jovem, estava emprestado pelo Benfica, só que vivia lá.
Havia jogadores que viviam lá, havia outros que iam e vinham. Na altura eu e o Gonçalo, que era um rapaz também que estava lá a jogar, íamos e vinhamos sempre todos os dias. Havia outros jogadores que vinham de Coimbra, outros do Lourissal. Então a Brunhosa, o que era normal numa primeira divisão para quem não era profissional, era treinar 4 vezes por semana, segunda, terça, quarta, quinta, jogo sábado. Nós lá fazíamos de maneira diferente, treinávamos só 3 vezes por semana, só que treinávamos 2 horas para compensar a os meia dias que hora não... dos outros treinos, tal e qual. Então já não havia essa deslocação de 4 dias lá. Eu normalmente chegava a casa meia-noite e qualquer coisa. Às vezes, se o treino atrasasse um bocadinho, 00:30, vá, mais ou menos essa situação. Foi de fevereiro, março, abril e maio, foram 4 meses espetaculares. Fiquei completamente fã, apaixonado por aquela aldeia, pessoas Tanto fantásticas. que até depois voltaste. Sim, é verdade. E depois encontrei também um treinador jovem, mais novo do que eu, que hoje em dia treina as séniores femininas do Benfica, Alex Pinto, com uma equipa técnica também muito engraçada. Se te falava em partidas nesse europeu, nesta Brunhosa foi do pírio. Acho que nunca tinha. Era a mesma equipa técnica em 18-19? Foi a mesma equipa técnica, sim. Portanto, depois voltas aqui para Porto Salvo? Eu venho para o Porto Salvo porque recebo uma proposta. Como quem diz, voltas para Lisboa? Sim, volto para Lisboa porque na altura, em termos monetários, era muito equiparada aqui as condições, quer de um lado, quer do outro. Estava numa fase da minha vida em que estava para nascer, ou tinha nascido, o meu 4º filho. E aqui a questão da distância acabou por falar aqui um bocadinho, sem dúvida, e também porque o treinador que ia para o Porto Salvo foi ele que me fez o convite diretamente, que foi o Jorge Monteiro, que é treinador da Quinta dos Lombos. Eu já conhecia o Jorge desde o meu tempo do ACO. Por isso, vê bem, sempre nos demos. O Miguel e o Rui, que eram irmãos dele, jogaram comigo no ACO. Tínhamos aqui uma ligação muito boa. Eu fiz alguns torneios de verão com a equipa deles, em que o Jorge também estava inserido. O Jorge acabou por ser treinador, eu aceitei o convite. Tive uma época no Porto Salvo em que as coisas não correram muito bem, ali numa fase inicial correram bem, mas depois fui perdendo ali também algum espaço e a possibilidade de jogar, não me senti tanto útil. A saída do Jorge entra o Mr. Rodrigo, que é quem está agora responsável pelas modalidades no Sporting Clube Portugal. Comecei a jogar mais um pouco, mas no final da época acabei por aceitar novamente o convite da Brunhosa e voltar novamente à Brunhosa, à aldeia do futsal, como eu costumo dizer. Também a convite novamente do Alex, que foi um treinador que eu gostei imenso de trabalhar. Dinâmicas muito boas, treinos completamente diferenciados, com exercícios que estimulavam muito os jogadores. Marcou-me imenso, e depois foi uma pessoa que também me sempre ajudou, apesar de ser mais novo do que eu, sempre o tratei por mim, ainda hoje o faço. E dá-se esse ano na Brunhosa onde as coisas não correram muito bem. Tive ali algumas dificuldades quando chegou ali a janeiro, fevereiro. Na altura foram só 4 meses. Passou rápido e fisicamente não senti tanto. Na altura, nesse ano, lembro-me que ali em janeiro, fevereiro, comecei a sentir muito o desgaste do ir, do vir, e foi difícil. Foi difícil. Acabo por terminar a época, ficámos muito aquém daquilo que... 11º lugar nesse ano, atrás do Clube de Futebol Belenenses. Acabámos por ficar muito, muito aquém daquilo que era pretendido. E acabei por depois já também não receber assim nenhum convite que me fizesse pensar em prosseguir a carreira nas principais ligas, e também o projeto aqui do Jardim da Amoreira estava a crescer, tinha essa vontade de acabar a carreira também no clube que eu criei, e acabou por ser. Hoje em dia, se me perguntares se gostaria de ter acabado a carreira mais tarde, diria-te que sim. Gostava de ter jogado mais tempo, ainda hoje tenho imensas saudades. E há uma possibilidade qualquer de voltares a jogar? Não, zero. Já fechaste numa porta. Sem chance, só na brincadeira, e agora muito pádel.
Só. E vamos agora falar, antes de terminar, pádel. Está Sim. muita gente a jogar pádel. É. Vamos aqui falar um bocadinho, mas assim muito rapidamente, que tu inauguraste, fizeste o primeiro jogo de futsal e o primeiro jogo da Portugal Arena, que já foi inaugurada com grandes jogadores como o Pepe, o Fábio Coentrão, o Bruno Alves. Sim. Como é Entre que foi outros, jogar com também ela? o Sim, Madger, sim. Futebol O Praia, Madger, Bebé, exatamente, o Cari, Bebé, o Cari. estava também o Naná, o Tunha. O Tunha, grande sim, Tunha. sim. E outras celebridades, Miguel Maia do Miguel voleibol, Maia do vôlei, puseram o Miguel o Maia a jogar. delegado do judo também, Sim, muito entre bom. outros jogadores e jogadoras, mas foi uma experiência incrível e ter E este a medida a arena. é fantástico. Aquilo é aqui, vai ser o centro de treinos e aí vai dar também a possibilidade de haver Foi jogos evento- lá? Jogos, não sei se haverá Pois é tanto isso. essa possibilidade, só tem 240 lugares. Pois é isso que eu ia perguntar. Foi mais concebido, pelo Para que eu percebo, e também para eventos. Vai possibilitar também outro tipo de eventos poderem se realizar lá. Ou seja, é um bocado como a cidade do futebol, a seleção treina lá e depois os jogos são nos estádios. Sim. É mais ou menos, ou seja, treinam Sim. lá e depois vão para os pavilhões jogar. A ideia Ok. é essa, e também manter a dinâmica que têm feito também de espalhar o futsal pelo país e todos os conceitos sim. poderem receber a Aliás, seleção. agora vamos jogar na Póvoa de Varzim contra os Países Baixos Sim, para a qualificação um do pavilhão. próximo europeu, exatamente, a seguir europeu. Um pavilhão também já muito conhecido, Sim. recebe sempre grandes eventos, quer Taça Portugal, quer Taça da Liga, e também jogos particulares da seleção e de qualificação também. Sim. Mas é de facto o Arena Portugal é uma coisa incrível, com umas condições fantásticas e que vai ajudar a continuar este percurso que o futsal tem feito para ter condições ainda melhores e que estes jovens... salto incrível, Sim. incrível. O que era, é o que eu estou farto de dizer, o que era o futsal há 10 anos, 11 anos mesmo, 10, 11 anos, e o que é agora? Tal e qual. Fomos campeões do mundo, já não somos. Finalíssima. Exatamente, somos super campeões do mundo agora, finalíssima. Bicampeões da Europa, portanto, de facto, e caminhamos para o tri, porque ainda não fizemos o próximo. Isso é que era, sim, era e de facto bom. isto vai ajudar Não sei ainda se não mais. seríamos os primeiros a ser tricampeões de europeu, não tenho a certeza. Não sei se a Não sei se a Espanha Espanha já não essa, tem, exato, é isso. esse Porque a título Espanha na Europa, de nós cor, sabemos não bem como é sei, que é, mas de cor é não sei. capaz. É a única, Tinha uma gafa no acredito. outro dia, estava a falar com o Ricardo e disse a Argentina é campeã do mundo. Eu fiquei tipo, não, a Argentina não foi, depois foi o Brasil, porque a Argentina é que foi à final com o Brasil, exatamente. Sim, o Brasil O Brasil acabou por é o ganhar, grande sim. campeão do mundo. O Brasil. Sim, e teve muito bem neste último Mundial, acabou por Uma ser um pergunta justo que vencedor. fiz ao Ricardo e que te faço a ti mesmo para terminar. O que é que tu sentiste ao ver o França-Marrocos neste Mundial? Podes ser sincero. O próprio Ricardo foi, ou Sim. seja, o que é que tu sentiste? Eu senti, desculpa dizer isto, mas digo outra vez, vergonha naquilo que fizeram pela modalidade. Até porque é uma das modalidades que mais gosto a par do handball. Sim. Senti vergonha de ver aquele jogo. Sim, foi algo que lamentável e que entristece a nossa modalidade. Ter seleções, ou não sei se foi o treinador, se foi alguém superior que mandou ou permitiu fazer aquilo, mas como é óbvio, é algo que não se faz, não pode ser aceitável uma situação daquelas nesta modalidade ou em outra qualquer. Estão a desvirtuar aquilo que é a modalidade, o que é o desporto. A França na meia-final, acho eu. Ainda vai ao terceiro e quarto. Exato. Sim. Acabou Foi por um bocado não, pagar muita por vergonha. aquilo que fez. Muito E vergonhoso ainda mesmo. bem, o que é certo é que a França acaba por ter o melhor resultado, primeira vez no Mundial, e acaba por ter o resultado Eu que sou teve, sincero não e é? digo o Mas que disse ao Ricardo. Para mim, França e Marrocos não jogavam. Pois. Era desqualificado, os outros dois que estavam no terceiro e quarto é que passavam. eu creio que ainda está em averiguações, mas já não vai agora servir já não vai de servir de grande tal e coisa. qual, tal e Portanto, qual. Acabaram por eu acho que fazer tinha que ali, ser feito na enganar um altura. pouco os resultados, não é? Devia ser ter feito, ou seja, o que é para ser era na altura, porque na altura é conta que conta agora, não Tal vai e mudar qual. o campeão do mundo. Tal e qual. Não vai mudar o terceiro, vai mudar o quê? Se calhar o terceiro e quarto, mas o que é que isso interessa? Sim. O campeão do mundo é o Brasil e a Argentina, na mesma. O campeão dúvida. e vice-campeão. É portanto. verdade. João, muito obrigado por ter eu. estado aqui. Foi a Sim. primeira vez que teste um podcast ou já Foi, não? Foi? primeira vez. Pá, espetáculo. E foi logo na hora do desporto. Hein? Espetacular. E obrigado pelo convite. João, muito obrigado. Quanto a vocês já sabem, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Nós voltamos no próximo episódio. Mas antes, João, uma mensagem que os convidados deixam sempre, que quero que deixes para as pessoas que não começar a jogar futsal, uma curta mensagem para a câmara que agora é toda tua. Acima de tudo, e para aqueles que estão a começar a jogar o futsal neste caso, ou outro desporto qualquer, é um bocadinho aquilo que eu falei. Trabalhar, acreditar nas suas capacidades, nunca desistir, acreditar que é sempre possível fazer algo melhor, e mesmo quando surjam as contrariedades, saberem sempre dar a volta e trabalhar ainda mais para conseguir ultrapassar essas mesmas dificuldades.
e depois não se esquecerem, acima de tudo, de saber conciliar, e eu falei nisso, a parte dos estudos, a parte académica com a parte do desporto, que é fundamental. João, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui na Hora do Desporto. Obrigado, E nós eu. voltamos a ver no próximo episódio do nosso grande A Conversa Com. Até ao próximo episódio, pessoal.